Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Comunidade Católica Obra de Amor. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou a Micaele e nós vamos hoje fazer a reflexão da palavra do Evangelho que está em João, capítulo 5, versículo de 17 a 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquela que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo: está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é um pouquinho extenso, mas é um ensinamento muito grande, né? Eu até tentei marcar algumas partes aqui, mas a vontade é até da gente marcar tudo para poder conversar sobre ele. E, bom, a gente começa falando aqui, eu brinco assim até comigo, quando eu tô conversando, que eu falo assim, como que Jesus foi ousado, né? Como que ele era ousado nessa época? Por quê? Ele responder, né? Porque ele tá trabalhando no sábado, meu pai trabalha sempre, portanto eu também trabalho. Justamente porque naquela época não se faziam milagres no sábado, nada, eles guardavam muito o sábado. E aí vem Jesus e continua. Eu brinco assim, tô seguindo a minha vida. Nada tá mudando. E ele responde aos judeus com uma fala muito perfeita. Meu pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Afinal, a gente conversa com Deus todos os dias, né? E aí, isso assim enfureceu muito os judeus, porque aí mais do que nunca eles queriam pegar Jesus, matar Jesus, né? Tanto que isso aconteceu, foi crucificado por conta de milagres de tudo, todas as coisas que Jesus fez e começou a incomodar muito, né? Os judeus, enfim. Mas o que me chama muita atenção nesse evangelho é não sei se é cumplicidade a palavra, mas é essa questão que ele coloca assim, meu pai, Deus é meu pai. Então ele está fazendo o que o pai manda ele fazer, não é a vontade dele. Então a gente já vê aqui como ele e Deus estão se tornando uma só pessoa. Isso é muito forte, porque ele vem falando tudo e aí chega em uma parte aqui, eu até marquei aqui essa parte, né? Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz.
o pai, ele já ama o filho, né? E a gente brinca muito que assim, ai, o filho é o espelho do pai, o filho é o espelho do pai, o filho é o espelho do pai. Realmente, eu mesmo tenho muitas coisas muito parecidas com meu pai, ensinamentos que eu levo para a vida e aprendo diariamente, né, com ele, com a minha mãe, a gente vai aprendendo. E eu vejo assim hoje uma preocupação muito grande do meu marido em como ele quer ensinar o nosso filho, né? Tudo realmente é um reflexo. E aqui Jesus ele está sendo um reflexo de Deus para gente. E ele vem aí falando várias coisas, né, nesse evangelho. O que ele está falando, na verdade, é o que Deus quer que ele fale. Eles são uma única pessoa. E aqui me faz pensar muito, sempre quando eu tô confusa com alguma coisa, né, tudo. Lá no começo do nosso namoro, eu lembro que o Galo falou assim pra mim, o que Jesus faria nessa situação? E eu carreguei isso pra minha vida, essa frase, né? E, e aí hoje, lendo esse evangelho, eu comecei a pensar o seguinte, na verdade eu não estou fazendo o que Jesus, né, quando eu penso assim, o que Jesus faria, eu preciso pensar o que Deus quer que eu faça, o que Deus faria, o que Deus falaria para Jesus fazer, né? Porque Jesus, na verdade, foi um espelho do pai dele e ele tem essa cumplicidade tão forte, né? Esse vínculo paterno que ele fala meu pai e isso incomoda muito porque eles falam como que Jesus está se comparando a Deus, como que ele está se comparando a Deus. E aí a gente continua lendo mais esse evangelho, né? E aí ele vem e fala pra gente: eu julgo conforme o que escuto e o meu julgamento é justo. Isso é muito forte. O meu julgamento é justo. E aí eu me pergunto assim: se eu morrer hoje, eu tô pronta para um julgamento com Jesus? Porque ele é justo. Jesus é bom, mas Jesus é justo. Eu vou pro céu, eu não vou pro céu, porque a gente caminha, né? A gente tenta caminhar a nossa vida para a salvação mesmo. E eu fiquei pensando muito nisso. Né? A gente teve uma reunião agora há pouco e o Júlio até falou assim, que a melhor hora de morrer é depois da confissão. É verdade. Mas tem uma chance muito pequena disso acontecer. E essa parte aqui, o meu julgamento é justo, vem muito forte. Porque Jesus é muito justo com a gente. Então, não é que assim, eu vou colher o que eu tiver plantado, Jesus vai me castigar. Não, não é nisso, mas ele vai ser justo no julgamento dele comigo, do que eu fiz, do que eu me arrependi, principalmente, né, do perdão, do que eu tô fazendo aqui. E aí, novamente, eu volto na frase. O que Jesus faria no meu lugar? O que o Pai faria no meu lugar? É uma, é uma coisa muito forte, né, da gente pensar. Será que eu tô tendo essa cumplicidade com o meu pai? Será que eu tô tendo essa amizade? Será que eu tô realmente conversando com o meu pai? Assim como Jesus fez, que Jesus deixou muito claro aqui o tempo todo, né? Que ele tá fazendo o que o pai dele faz. O pai ama o filho e faz. E a gente tem essa coisa, né? Até de saber, o pai às vezes liga, você tá bem? Sente, né? Até de longe, quando não tá bem. E então, assim, eu quero deixar essa pergunta hoje aqui no ar para vocês, né? Hoje é 22 de março, estamos em Quaresma, que é um tempo de uma reflexão muito forte. A gente vai caminhar aí no caminho da ressurreição, né? Eu sempre falo isso. Então, assim, se eu morrer hoje, eu tô pronta para um julgamento com Jesus? Eu tô pronta para um julgamento com meu pai? Não sei. Eu acho que vale a pena a gente carregar essa pergunta, não só essa pergunta, mas é o que eu estou fazendo na minha caminhada, na minha vida, para ter um julgamento justo, né? Eu acredito que seja mais isso. E é uma coisa que eu fiquei pensando muito, a gente pensa muito, né? Porque
eu sempre falo assim para as pessoas, Jesus não castiga ninguém, ele é justo. E ele nos ensina muita coisa com relação a isso. Então, que no dia de hoje possamos pedir para Deus, para o nosso Pai, que possamos ser cada vez mais íntimos com Ele, de conversar com Ele, de ouvir Deus, o que Ele quer que façamos aqui. Perdoar, a gente vai errar, mas eu estou aprendendo com os meus erros, eu estou ensinando meus filhos, eu estou convivendo em amor, eu estou perdoando, eu estou aprendendo o que eu estou fazendo para ter um julgamento justo, para lá na frente, ou amanhã, ou daqui a pouco, a gente nunca sabe quando isso pode acontecer. Eu estar preparada para ter um encontro com meu Pai, um encontro com Jesus. Eu fico sempre pensando o que eu vou falar para Jesus quando eu encontrar com Ele. Né? Então, o que eu estou fazendo para ter essa intimidade com Deus? O que eu estou fazendo para conversar com meu Pai, para ficar cada vez mais íntima de Deus? E tem muita coisa que a gente pode fazer. Sempre tem, sempre, sempre, sempre. Que possamos nessa quaresma ter uma caminhada de intimidade cada vez maior com Deus, com Jesus Cristo, com a nossa Santíssima Trindade, para que possamos, com isso, ter uma caminhada de amor, de aprendizados, de evangelização, de tantas coisas boas, né? E aprendizado, que eu falo é errar e aprender também, para que a gente possa ter um julgamento justo com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, sem medo, né? O mais importante é não ter medo. Quando a gente se encontrar com o Pai, a gente não precisa ter medo, porque Ele é justo, Ele vai nos falar, Ele vai nos aconselhar, e Ele vai sempre nos ajudar a estender a mão, para que a gente possa continuar crescendo sempre com Ele. Amém? Estamos e estivermos reunidos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou desse vídeo, curte o nosso vídeo, compartilha ele para que possamos chegar a mais pessoas, cada vez mais, evangelizando com alegria, com simplicidade, que é isso que a gente quer aqui na comunidade. Muito obrigada. Mais uma vez esse encontro com vocês. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Uma santa e abençoada quaresma a todos nós.